Arca de Noé é um dos relatos bíblicos mais conhecidos e, ao mesmo tempo, um dos mais questionados. Como seria possível acomodar todos os animais em uma única embarcação? Seria esta história uma mera fantasia? Como explicar então tantos animais na arca? Vamos explorar essa questão juntos e você vai se surpreender. A quantidade de animais no mundo e o tamanho da arca é uma questão que leva algumas pessoas a duvidarem deste grandioso acontecimento. Afinal de contas, a Arca de Noé realmente existiu ou se trata de uma mera fábula? Acredite, para responder a essa questão e comprovar que os animais couberam na arca, nós encontramos a resposta na ciência. Isto mesmo, você ficará admirado. Existem alguns pontos um tanto controversos e alguns levam até mesmo uma pitada de humor, imaginando eventuais problemas que Noé teve na relação madeira e cupins mortos de fome, ou ainda em uma proliferação de coelhos. Mas esses não são os maiores problemas, por isso precisamos olhar para os detalhes. As dimensões da arca são descritas em detalhes no livro de Gênesis, com aproximadamente 135 metros de comprimento, 25 metros de largura e 15 metros de altura. A arca era uma estrutura impressionante. Mas como acomodar animais grandes como girafas ou elefantes? Primeiramente, uma das principais soluções foi levar filhotes, não adultos. Um filhote de girafa, por exemplo, tem apenas cerca de 1 metro de altura. Além disto, a arca foi projetada com inteligência. Com 3 pisos, o superior provavelmente era para Noé e sua família, e os inferiores para os animais. A ventilação e iluminação eram essenciais, e a arca tinha um sistema eficiente para isso. Contudo, o desafio não era apenas acomodar os animais, mas também cuidar deles durante todo o período do dilúvio. Mas resolvidas essas questões iniciais, a principal controvérsia aqui ainda persiste. Mesmo a arca sendo tão grande, como caberiam tantos animais, já que existem milhões de espécies no mundo? Para responder a esta questão, precisamos nos aprofundar um pouco mais na taxonomia, que basicamente é o ramo da biologia que trata da classificação dos seres vivos. E a primeira informação científica que você precisa saber é que, de todas as milhões de espécies conhecidas, mais de 950 mil são insetos. Portanto, é um grupo que ocupa pouquíssimo espaço ou ainda poderia perpetuar a espécie sem a necessidade de estarem na arca. Dos animais que restam nesta classificação, mais de 270 mil são da vida aquática e, portanto, não faz sentido algum eles precisarem de um lugar na arca. Então, na realidade, estamos falando de menos de 30 mil espécies que precisariam ser acomodadas na arca, e isso considerando a diversidade atual, não a da época de Noé. Lembrando ainda que muitos desses seriam filhotes, ocupando muito menos espaço. Mas e os animais limpos? A Bíblia menciona que Noé deveria levar 7 de cada. Como isso influencia no espaço? A verdade é que, quando analisamos a fundo, percebemos que a questão do espaço na arca é muito mais gerenciável do que parece à primeira vista. Além disso, é fundamental lembrar que Noé não saiu caçando animais. Foi Deus quem conduziu os animais até ele. A natureza, em sua sabedoria divina, tem uma forma incrível de se organizar. E naquele momento, tudo se alinhou para a preservação da vida. A Arca de Noé não é apenas uma história sobre sobrevivência. É uma história sobre fé, obediência e a promessa de um novo começo. Voltando para a questão da quantidade de animais, como dissemos, ainda haveria algo em torno de 30 mil animais para serem colocados na embarcação, o que se revela um número ainda elevado para o tamanho da arca. Como então foi possível a acomodação desta quantidade? Para responder a essa questão, vamos nos aprofundar em um aspecto fascinante: os tipos básicos de animais. Ao invés de pensar em milhares de espécies, pensemos nos tipos básicos que deram origem a todas essas variações. Por exemplo, os cães.
de um tipo básico. Temos hoje desde o Chihuahua até o pastor alemão. Não seria necessário levar todas as raças, mas sim o tipo básico. E o mesmo vale para outros animais. O conceito bíblico de espécie refere-se ao tipo básico e não às variações que vemos hoje. Por exemplo, não precisaríamos de todas as variações de cavalos, zebras ou asnos. Bastaria um tipo básico, que carregasse o potencial genético para todas essas variações. E o que a ciência moderna chama de espécie pode ser muito diferente do que a Bíblia se refere como tipo básico. Então, ao invés de pensar em milhares de animais, pense em um número muito menor de tipos básicos. E esses, sim, caberiam confortavelmente na arca. A ideia é que Noé não precisaria levar um casal de cada variação, mas sim um casal do tipo básico. E a partir desse tipo básico, todas as variações que vemos hoje poderiam surgir. E aqui está um detalhe fascinante. Muitos desses animais poderiam ser híbridos. Por exemplo, é possível cruzar um cavalo com uma zebra ou um leão com um tigre. Esses híbridos mostram que muitos animais compartilham um tipo básico comum e, a partir dele, surgiram as variações que vemos hoje. Portanto, não eram necessárias todas as espécies que conhecemos hoje. Por exemplo, não era necessário levar todas as variações de cães, lobos, raposas, etc. Apenas um tipo básico de cada. Com isto, o número de animais a serem levados na arca reduziu significativamente de forma a acomodar todos os animais ali presentes de maneira organizada e muito bem estruturada. A Bíblia é rica em detalhes, e quando nos aprofundamos em sua narrativa, percebemos que tudo faz sentido, tanto do ponto de vista teológico quanto científico. Então, quando pensamos na Arca de Noé, não pense em um espaço apertado e superlotado. Pense em um lugar bem organizado, com espaço suficiente para todos os animais e provisões. E ao refletirmos sobre essa incrível história, somos lembrados da maravilhosa sabedoria e planejamento de Deus. Ele cuidou de cada detalhe, garantindo a preservação da vida na terra. A Arca de Noé não é apenas uma história de sobrevivência, é uma lição sobre a incrível ordem e design da criação. E enquanto muitos ainda podem duvidar, as evidências mostram que é completamente possível que a Arca tenha existido e cumprido seu propósito divino. Então, da próxima vez que você ouvir a história da Arca de Noé, lembre-se de que não é apenas uma fábula, é uma lição sobre a intersecção da fé e da ciência. E, acima de tudo, é um lembrete da consequência dos atos de rebeldia humana, mas também do amor e cuidado de Deus por sua criação. Que esta história inspire todos nós a buscar o conhecimento, olhar para si, a manter a fé e a apreciar as maravilhas do mundo ao nosso redor. Se gostou deste vídeo, não esqueça de curtir, se inscrever em nosso canal e conferir algo especial que deixamos para você nas descrições do vídeo. Até a próxima!